Vamos lá, tema polêmico hoje, vamos falar sobre meditação e religião. Bom, para começar esse tema, eu vou falar um pouquinho sobre a palavra. Bom, meditação é uma palavra que foi criada no Ocidente, assim como a palavra mindfulness. O mindfulness foi criado pela ciência para tirar todo o peso religioso, porque geralmente a gente associa que existe algum peso religioso na palavra meditação e nas práticas todas que compõem, né, esse bloco de experiências aí que a gente chama de meditação. Mas lá atrás, né, no budismo, principalmente na Índia e no Tibete, o pessoal usava outras palavras, né, que não meditação ou mindfulness, para explicar o que eram essas artes, essas práticas contemplativas. E por que eu estou falando de budismo e Ásia nesse momento? Porque para estas práticas e nesses lugares, a prática da meditação, né, a prática do artes contemplativas, vamos falar assim, que é o aprofundamento no entendimento da mente, é pilar central, né, das práticas religiosas aí dessas pessoas. Então, por isso que essas tradições são muito famosas aí pela mindfulness, pela meditação, e muita gente associa, né, essas práticas com o budismo, por exemplo. E é normal que isso aconteça. Mas então, lá atrás, os indianos, eles tinham uma outra língua chamada Pali, que nem é mais usada hoje, e a palavra que definia aí essas práticas contemplativas era a palavra sati, que tinha como significado, assim, trocando em miúdos, a atenção, a consciência e a lembrança. A lembrança porque para você lembrar de permanecer consciente e atento o tempo todo. E os tibetanos usavam a palavra gom, que significava familiarizar-se com algo, no caso a nossa mente. E eram esses processos que eles estavam envolvidos no dia a dia deles de prática religiosa, aprofundar no estado mental e na mente. Mas lá atrás não existia ciência. A ciência veio nos últimos 300 anos, que a gente tinha lá, aplica o método científico, pega alguma coisa, experimenta, aplica o método científico e sai com algum resultado. E isso é uma linguagem assim como as religiões. Só que essa linguagem é muito mais aceita para nós ocidentais hoje, e é por isso, pela comprovação científica de algumas artes contemplativas, algumas práticas, que a gente aceita, né, a meditação como algo que a gente possa fazer. E aí, por conta disso, o que a ciência fez? Para tirar o peso religioso e mudar um pouco desse entendimento das pessoas de que aquilo estava relacionado à religião. Eles inventaram a palavra mindfulness. Então a palavra mindfulness hoje vem muito das práticas que foram utilizadas pela ciência, passaram por comprovação científica e que a gente pode aplicar no nosso dia a dia sem nenhum problema, sem ferir nenhum tipo de crença religiosa. Mas vamos falar um pouquinho sobre religião. Então já não sei se vocês sabem, mas eu já há mais de 20 anos eu venho estudando religião, além também da meditação. E eu participei já de muitas experiências, de fato, de estar em lugares religiosos e fazer a prática e conviver com algumas pessoas daquela tradição de várias religiões, como Umbanda, Candomblé, Cristianismo, o judaísmo que vem por parte de pai, o espiritismo, o budismo de várias linhas, porque o budismo é muito diferente se você for estudar. Tem várias linhas, tem linhas tibetanas, tem linhas indianas antigas, tem linhas japonesas, tem linhas chinesas. Então a Ásia é muito grande, então tem muito, o budismo misturou muito com várias tradições, mesmo que já existiam antes. O próprio Tibete tinha uma tradição xamânica que existia há mais de 10 mil anos, diz até que é 17 mil anos, e que misturou com o budismo indiano. E aquilo deu origem ao budismo tibetano, que é bem diferente do que é o resto. Então tudo isso assim, eu fui estudando ao longo do tempo. E eu descobri uma coisa muito importante, e que se você for pesquisar, você vai ver também. Que todas essas tradições, elas têm práticas contemplativas. Então você tem aí monges até cristãos que fazem práticas contemplativas. Você tem o sufismo, que é uma parte do islamismo que tem umas práticas contemplativas. Inclusive os dervishes, eles ficam girando para atingir estados elevados de consciência. Você tem o próprio judaísmo também com algumas artes contemplativas. Então, o que eu quero dizer? Que a maioria das tradições aí, elas já se utilizam e se beneficiam desses momentos em que a gente se aprofunda aí na prática religiosa, em que a gente treina a nossa atenção, que seja para uma oração, que seja para um mantra, que seja para alguma coisa que a gente esteja fazendo. Então a gente pode sim se utilizar disso sem ferir a nossa religião e também pode buscar a nossa tradição religiosa
nessas práticas que eles já usavam lá atrás e começasse a utilizar até para o nosso benefício também, além do aprofundamento. Outro ponto bem importante. Por que o budismo, por exemplo, é mais conhecido e mais associado à tradição da meditação? Isso porque lá atrás, né, quem iniciou o budismo, vamos dizer assim, foi o Buda histórico lá, o Siddhartha Gautama, que era um príncipe e que resolveu querer acabar com o sofrimento da humanidade através, né, de estudar como funcionava o sofrimento na mente humana. Então ele fez isso, não é que ele sentou numa árvore e por poucas horas resolveu o problema, não. Ele ficou 6 anos ali, ou mais, com os ascetas da Índia, que já tinham essa prática. Então não foi ele que inventou, tá? Ele simplesmente tinha já acesso a essas práticas, e aí em um determinado momento, quando ele achou aí o caminho do meio, não vou me estender na história dele, mas ele sentou debaixo da árvore e atingiu o tal do grau de iluminação, que para o budismo é uma coisa que se fala bastante. Isso, na verdade, é o seguinte: ele não queria criar nenhuma religião na época, ele simplesmente se entendia como um médico da mente e foi atrás de tentar entender como é que desmantelava o sofrimento humano, a partir dele mesmo. Então ele era um ser humano que, através de criar um caminho de entendimento da mente, ele atingiu um estado em que, em teoria, né, ele conseguiu achar a resposta. Então, assim, a gente veio criando, né, a tradição religiosa veio depois, veio 400 anos depois dele ter dado vários ensinamentos que os monges, as pessoas que já seguiam o budismo, quer dizer, anotaram, fizeram todas as... transcreveram tudo aquilo, acho que folhas de bananeira, se não me engano, folhas de palmeira, e criaram tal dos ensinamentos, e aí passou para frente como uma religião. Mas então, ele não era esse o propósito dele. Enfim, por que eu falei isso? Eu disse isso só para que a gente possa também abrir um pouco a cabeça com relação a tradições religiosas. Como eu disse para você antes, então, por ter participado de várias, eu percebi o quão importantes são as práticas religiosas para as pessoas, o quanto as crenças às vezes ajudam, né, a gente a vencer alguns desafios do dia a dia, principalmente quando aquela crença ela nos potencializa. Eu percebo também a questão do pertencimento de grupo, que é uma coisa muito importante para nós seres humanos. Então fazer parte de um grupo, estar junto com outras pessoas, fazer festas e de fato gerar uma convivência humana sadia e gentil. Então, independente da tradição religiosa, é isso que é importante a gente fazer. E é isso que o Mindfulness ela vai ajudar, né? São práticas que vão te ajudar a entender melhor como isso funciona. Então, o que a gente faz aqui na MindStation, e é uma coisa que eu falo muito para fora toda vez que vou dar aula até em algum centro religioso que não seja budista, é exatamente isso. Todo mundo pode usufruir dessas técnicas, dessas práticas, para se beneficiar e para aprofundar a prática religiosa. Mas também é importante você, que quer pesquisar, que quer olhar, dar uma olhada bem profunda no que você está fazendo. Então tem algumas dessas meditações, e eu te falo, tem muitas. A última pesquisa que eu fiz no YouTube, eu acho que não me engano, tinha 80 mil formas diferentes. O que tem? Elas têm muitas vezes mantras, visualização, mudras, que são essas posições de mão, né? Principalmente quando a gente está falando de artes contemplativas. E há que se entender qual o objetivo delas. E traduzir os mantras às vezes. Aí você vai ver se aquilo faz sentido para você. Que muitas vezes as pessoas pegam algo e ficam repetindo, achando que isso é legal, ou isso vai me gerar uma energia positiva e tal. E esquece que na verdade aquilo tem um peso religioso e que se a prática não for feita da maneira adequada ou não tiver um entendimento do que de fato é aquilo, você pode estar simplesmente perdendo tempo. Então, minha dica para você: quer fazer coisa com mantra, quer se aprofundar mais em artes contemplativas, vá pesquisar e ler. Existe, principalmente nas tradições asiáticas e no budismo, fala-se muito de um pássaro com 2 asas, né? É a sabedoria, a prática e a experiência. Você tem que estudar e praticar. Só fazer um ou só fazer o outro não vai te ajudar. Então estude, pesquise, veja o que você está fazendo, qual o objetivo daquilo e então decida por si só o que é bom para você. Gostou desse vídeo? Então curta, comente aqui na nossa página e compartilhe com seus amigos. E eu te vejo no próximo.